Alô, glória a Deus. Então, irmãos, eu quero convidá-los a ficar em pé mais uma vez. Os irmãos já ficaram em pé há bastante tempo. Mas abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1 ao verso 7. Essa mensagem eu já preguei lá na igreja, porque a gente estava seguindo aí nas cartas de Pedro. E então, como o pastor Teixeira não pregou ainda esse texto, eu estou usando ele hoje. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu uso a linguagem NVI, eu acho mais simples. Então, leiamos. Da mesma maneira, esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja o vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante o espírito amável e cordato, o que é agradável, o que é de grande valor na presença de Deus. Porquanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com o seu próprio marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos, vivei com a vossa esposa a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Amém? Deus, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Deus, pela certeza de que tu, Senhor, fala através da tua palavra. E eu sei, meu Deus, que ela é poderosa, eficaz, e ela sempre faz aquilo para a qual foi designada. E que não seja, meu Deus, diferente nesta noite. Que a tua palavra ela encontre o lugar adequado em cada coração. Ela frutifique e ela se torne, Deus, como alimento para nossas vidas. E nós, Deus, ao sairmos daqui, estejamos edificados pela tua palavra. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis sentar. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, é bem provável que, mesmo aqui, não estando todos os irmãos e irmãs, mas alguns, né, começa pelas irmãs, às vezes assim, de novo, esse negócio aí de submissa, marido, aí o homem diz, lá vem de novo o pastor. E eu me lembro que uma vez eu estava falando a respeito de assunto semelhante, aí um dos homens diz assim, mas você não vai estar mandando beijar a mulher de vez em quando? Diga, rapaz, calma aí. Não é isso que a gente vai fazer, não é esse o propósito, mas nós precisamos então. Rapaz, eu pensei que esse grito você estava era dando glória a Deus, que ia cair isso das minhas costas. Aí eu dizendo assim, os irmãos estão empolgados, né? Mas não era isso, né?
Isso. Mas na verdade, irmãos, na verdade, esta mensagem, a mensagem desse texto, não é difícil da gente entender, não é ruim da gente ouvir, desde que a gente compreenda algumas coisas básicas que eu quero começar por aqui. Primeiro que eu quero focar, que a gente entenda que homem e mulher, para Deus, é o ponto de equilíbrio da humanidade. Crie essa ideia, deixe negócio na sua mente, que é marido e mulher, o ponto de equilíbrio neste mundo que nós vivemos na humanidade. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender a mensagem desse texto, primeiro, observando para quem Pedro escreveu. Nós precisamos observar também em quais circunstâncias viviam os destinatários dessa carta. E qual era o real objetivo de Pedro ao escrever-lhes. Primeiro, Pedro, ele escreveu essa carta, e seria muito bom que você olhasse lá no verso 1, do capítulo 1, ele escreveu para um grupo de pessoas que moravam em Roma, e lá, como todos nós sabemos quando lemos o livro de Atos, a igreja pegou fogo, incendiou, a igreja era poderosa, e ela alcançou a cidade toda, então essas pessoas se converteram em Roma. Como veio a perseguição, e eles não se tornaram, eles mudaram de vida, e por causa do evangelho, eles abandonaram as práticas antigas, os costumes antigos, como por exemplo, a adoração ao imperador, eles foram expulsos. E então, como o Império Romano estava colonizando, que diz aí no verso 1, né, uma região, lá está Ponto, Capadócia, Bitínia e outras cidades. Essa região estava sendo colonizada pelo Império Romano. Então, esses irmãos foram feitos escravos, trabalhadores forçados, e enviados então para essa região onde estava sendo colonizada pelo Império Romano. Além disso, eles estavam vivendo circunstâncias bastante adversas, como por exemplo, ali como escravos, eles ainda eram acusados de malfeitores, como diz o capítulo 2, de desordeiros, longe das suas famílias, sem direito absolutamente a nada. Eles não tinham direito nem à palavra, não tinham direito de defesa. O objetivo de Pedro escreveu para esses irmãos com o objetivo de ensiná-los que o crente é uma pessoa diferente das outras que não conhecem o Senhor Jesus. O crente obedece independente das circunstâncias, e que a única maneira de calar a boca dos acusadores seria um testemunho eficaz de obediência e submissão, mesmo em silêncio. Eles não podiam expressar a sua opinião. Então, meus irmãos, de modo geral, o povo era ensinado, Pedro ensinava, que eles deveriam obedecer, como nós vimos no capítulo 2, ao Estado, às leis, às autoridades. Os trabalhadores deveriam obedecer e ser submissos aos seus patrões. E, consequentemente, agora ele passa a ensinar, dizendo que as mulheres casadas deveriam obedecer e serem submissas aos seus
maridos. Então daqui para frente nós vamos fazer algumas observações interessantes. Por exemplo, no texto que nós lemos, no verso 1, Pedro começa dizendo assim, pelo menos na minha tradução: da mesma forma, a maioria das traduções usa alguma palavra para relacionar o que Pedro escrevia agora com o que ele havia escrito e falado anteriormente. Ele diz então, da mesma forma, aí se dirige às mulheres. As pessoas ensinadas a viver essa submissão, agora no caso as mulheres, eram pessoas crentes, conscientes. E também Pedro já havia ensinado que nós, ao nos convertermos, nós adquirimos uma consciência cristã. Essa consciência cristã, nos dada por meio do Evangelho, da fé no Evangelho, nos torna pessoas que não têm dificuldade em obedecer. Nós, quando conhecemos Jesus, quando nos convertemos, nós nos tornamos essas pessoas mais dóceis, mais moldáveis, mais mansas, mais tranquilas, melhor de se lidar. Quando um crente é muito difícil de lidar com os outros, tem algum problema na fé, tem alguma coisa na base da fé, porque o cristianismo, a palavra de Deus, a conversão, nos torna pessoas melhores e nos torna mais obedientes. E nós não temos dificuldades em obedecer. Seja, como ele diz no capítulo 2, as autoridades, as leis da nossa nação, as leis do nosso estado, do município. Como os trabalhadores aos seus patrões. Não temos dificuldade em obedecer. Agora Paulo diz assim, igualmente vós mulheres, sede submissos aos vossos maridos. A exortação para a mulher submeter-se tinha como base a mesma consciência adquirida. E isto não significa que um tenha mais direito do que outro, mas que Deus deu uma missão ao homem. E quando a mulher exerce a sua missão em parceria com o homem, ou sob a missão do homem, ela está exercendo a sua consciência cristã. Deus deu a missão ao homem, e então o homem recebeu a missão de Deus, e a mulher obediente, ela se submete à missão, e ao lado dele, diz a palavra de Deus, que ela se torna herdeira das mesmas bênçãos espirituais. O texto nos ensina que a mulher, ela tem dois argumentos, dois recursos para exercer o seu testemunho como submissa, cumprir a sua missão debaixo dessa missão dada ao homem. A primeira delas é a pregação sem palavras. Pedro nos ensina que há uma pregação, há um evangelho poderoso que nós pregamos quando não podemos falar. Meus irmãos, e isto é maravilhoso, quando nós temos essa consciência de que, se nós não pudermos falar, mesmo assim nós podemos pregar o evangelho com as nossas vidas, as nossas atitudes e a nossa obediência. Se o homem, diz o texto, se caso o marido não é crente, a mulher era ensinada a ser e fazer a sua parte na missão, testemunhando e obedecendo em silêncio. E isto a própria Bíblia chama de pregação silenciosa. A pregação sem palavra foi exigida também lá, anteriormente, dos trabalhadores. Eles não tinham direito à voz, eles não tinham direito nem mesmo de reclamar. Contudo, eles foram desafiados também a testemunhar
de que eram transformados, salvos, eram convertidos ao Evangelho e eram diferentes das demais pessoas. Então a pregação sem palavra não era uma coisa nova ali para aquelas mulheres. Pedro diz assim: para que mesmo quando alguns desses homens, não obedecem à palavra, sejam conquistados sem palavra pela conduta da mulher. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso significa que a vida santa da mulher era uma arma eficaz para ganhar o marido não crente. Vida santa, ele diz, vida santa, honesta e respeitosa. A mulher tinha esses recursos para pregar o Evangelho, testemunhar, e as pessoas se convertiam, maridos se convertiam, simplesmente em ver o testemunho da mulher. E nós, irmãos, aqui sabemos, os homens sabem, os casados sabem, e as mulheres também sabem, de modo geral, quase toda. Talvez quem não sabe disso ainda seja no caso a Thalita, e não sei mais, é uma menina como essa aqui. As outras todas sabem. As mulheres, elas têm um dom muito mais assim, aflorado, que Deus deu para dobrar o homem. As mulheres têm uma sabedoria muito maior para fazer isso. É só exercer biblicamente e você será usada por Deus. Então ele diz assim: pelo contrário, esteja o vosso ser interior, que se revela mediante um espírito dócil e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Essa meiguice e essa doçura, que é muito próprio da mulher, é a maneira como a mulher ganha o coração do homem, e ganha o coração do homem não crente. Eu ouvi um testemunho há muito tempo atrás. Eu era bem novinho no ministério. Eu preguei numa cidade, nesse tempo ainda Goiás, nesse tempo ainda Goiás, hoje é Tocantins, chamada Ananás. Uma cidade, não sei se é na divisa do Pará, não sei nem se realmente lá não é o Pará, mas eu sei que é bem longe de onde eu morava no Estreito. E eu fiquei hospedado na casa de uma irmã. Lá era um hotelzinho. Eu fiquei hospedado lá, muita coisa boa. Nesse tempo eu comia bem, me dei muito bem mesmo naquele lugar. E conversando com a mulher, o marido dela, um cara maravilhoso, santo, um homem de Deus. E aquele povo me tratou tão bem que eu pensei até de ficar lá. Maravilhoso aqueles dias. E no domingo à tarde nós sentamos para conversar. Aí ele começou a conversar. Ele começou a contar quem ele era. E aí, irmãos, ele começou a dizer que ele bebia muito. Ele bebia praticamente todo dia. E um dia ele estava, e toda noite quando ele chegava em casa, a esposa dele acordava e perguntava se ele queria alguma coisa, se ele precisava de alguma coisa. E ele estava numa noite, numa bebedeira. Aí então ele disse para alguns dos amigos: vamos lá em casa tomar um café e comer uma carne assada. Aí um deles disse assim: olha, mas tu não sabe fazer café, tua mulher não vai acordar para fazer café para nós. Ele disse: não, ela vai acordar sim, ela vai levantar e fazer um café para nós. Ele disse: tu vai incomodar tua mulher? E então eles foram. Quando eles chegaram lá, ela levantou e disse: meu amor, você pode fazer um café para nós? E assar um pedaço de carne para nós? E a mulher então assou um pedaço de carne, fez o café, eles comeram e voltaram para a cachaça deles. E aqueles homens ficaram tão tocados. E naquela noite ele se converteu.
E aí então ele contava isso como a razão por que ele se converteu. E é verdade, meus irmãos, que isso é muito difícil da gente fazer. Seja homem ou seja mulher. A gente acha isso um incômodo muito grande. E especialmente obedecer, às vezes uma pessoa que faz o que a gente não quer que ele faça. Mas, quando esses irmãos foram levados como trabalhadores forçados, ele sofreu muito mais do que uma mulher como essa sofria para fazer café e assar carne para o seu marido, muito mais. Então, meus irmãos, a segunda coisa que a palavra de Deus cita aqui, que as mulheres, elas deveriam olhar o exemplo de outras mulheres, de mulheres santas. No verso 5 ele diz: porquanto na antiguidade era dessa maneira que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Como Sara, que obedecia a Abraão, chamava-lhe Senhor. Dela sois filhas, se praticardes o bem, sem qualquer espécie de receio. Santas devem escolher como exemplo pessoas santas. Se nós somos santos, se a mulher é santa, o exemplo dela não pode ser, ela não deve usar como exemplo uma pessoa que não é santa. A característica das mulheres santas era: a sua esperança estava em Deus, porque o seu marido estava sendo conduzido. Elas esperavam no Deus que conduzia os seus maridos. E Deus assim dava a elas a vitória nas suas muitas lutas. Por confiar em Deus, a mulher se dispunha a trilhar o caminho da fé ao lado do seu marido, submetendo-se a ele sem discórdia. Essa atitude é o verdadeiro adorno da mulher e um ato de obediência a Deus. Pedro e Paulo ensinavam muito que quando nós obedecemos aqui, não é uma obediência exclusiva aos homens, mas também a Deus. A citação do nome de Sara é porque Sara seguiu Abraão em uma trajetória de vida incerta, mas confiante de que era Deus que tinha mostrado esse caminho ao seu marido. E quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, nós entendemos isso perfeitamente. Sara seguiu inquestionavelmente o seu marido, mesmo que ele estivesse inseguro na sua trajetória, porque a palavra de Deus diz que ele não sabia para onde iria. Deus haveria de lhe mostrar o caminho. E mesmo assim, a mulher se submeteu a segui-lo, certa de que era Deus que estava conduzindo o seu marido. E meus irmãos, como é maravilhoso seguir uma pessoa que a gente sabe que Deus está no comando da vida dele. E por isso, meus irmãos, na Bíblia, quando se trata de submissão, de obediência, não ache isso como algo ruim e áspero. Não, isso é maravilhoso. Isso é a característica de pessoas santas, sejam homens, sejam mulheres. O texto diz que para as mulheres: vós sois as filhas de Sara. Então, meus irmãos, tem um detalhe que eu quero colocar então agora para
culminar naquilo que nós falamos inicialmente. O ponto de equilíbrio da humanidade consiste na reciprocidade do marido para com a mulher, com a sua mulher, submissa, e nas orações. Existem dois pontos no relacionamento conjugal que culminam assim, numa espécie de eixo central da humanidade. No ponto central da humanidade é a maneira recíproca entre marido e mulher, essa correspondência e as orações. Por exemplo, nos dois casos que nós mencionamos anteriormente, que estão no capítulo 2, a submissão às leis do Estado, ele diz assim: sede submisso às autoridades, às leis e às autoridades. E também quando ele diz, sede submisso aos patrões, você pode olhar que não existe nenhuma reciprocidade. É simplesmente obedeça e pronto. Mas olha como é que diz o verso 7, que nós lemos aí. E ele volta a usar a mesma frase, conectando as coisas uma à outra. Exatamente da mesma maneira, vós, maridos. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, da mesma maneira como o homem, como a mulher submissa, da mesma maneira como o trabalhador era submisso ao patrão, da mesma maneira como nós, de modo geral, devemos ser submissos às leis da nossa nação. Agora ele diz, da mesma maneira, vós maridos, vivei a vida cotidiana com a esposa, com sabedoria. E aí ele vai dizer, proporcionando honra à mulher, como parte mais frágil, como herdeira da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, meus irmãos, eu não tive dificuldade em entender que o propósito de Deus, quando Deus criou o seu propósito com relação a homem e mulher, marido e mulher especialmente, ele estava dando origem, ele estava criando a partir do foco central, do eixo central da raça humana. Algo seguro para que as gerações vindouras, elas tenham segurança. Deixa eu ver uma coisa para vocês aqui, por exemplo. Eu já vi isso acontecer. Meus irmãos, no meio de uma família, o pau pode estar quebrando de todo jeito. Irmão contra irmão, marido contra mulher, mulher contra marido, pode estar bagunça do jeito que estiver. Mas se o homem e a mulher, o pai e a mãe, se reconciliarem e andarem juntos, aos poucos, todo mundo vai vindo para o centro novamente. Vai se reconciliando. Todo mundo perde as forças. Numa casa, quando o pai e a mãe se reconciliam e andam bem, andam juntos. Há um tempo atrás, eu li uma história muito interessante de um homem tentando montar um mapa mundi. E no centro desse mapa, ele ia figurar o homem. O homem estava como a figura central do mapa mundial. E ele, com muita dificuldade, não estava conseguindo montar o mapa. Alguém chegou para ele e disse, faça o seguinte, tente montar primeiro o homem. Quando você montar o homem, então todas as outras peças vão se encaixar corretamente. E assim, meus irmãos, é a vida. Nos nossos dias ainda é assim. Infelizmente, tem muitas irmãs hoje que não têm o seu marido. Poucas viúvas, mas muitas separadas. Talvez você pergunte como é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer. Mas hoje a mensagem não foi especialmente para você. Mas Deus haverá lhe dar sabedoria. De modo, meus irmãos, que é isto. O ponto central da humanidade consiste
na bênção do seu lar, o amor recíproco, a mutuabilidade entre marido e mulher, e essa vida ajustada com Deus. Ele termina dizendo, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Imaginamos se nossas orações são interrompidas. Meus irmãos, o que será de nós se as nossas orações não chegarem a Deus? Para Deus, o ponto de equilíbrio da humanidade está na correspondência ou na mutuabilidade entre marido e mulher no relacionamento conjugal. Da mesma maneira, significa que o homem é desafiado a retribuir à sua esposa a mesma honra que ela lhe deu como mulher submissa. Ele deve retribuir a ela como até mesmo uma espécie de submissão, para que eles se tornem herdeiros da mesma graça da vida. Diz a palavra de Deus que eles são co-herdeiros da mesma graça da vida. E quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Gênesis, a gente encontra, isso não é problema, a maior besteira que uma mulher já fez, quando Sara saiu desse foco. Ela não acreditava que ela fazia parte das promessas. Ela não acreditando que fazia parte da promessa de Deus em Abraão, ela pega uma escrava e entrega ao seu marido. E o seu marido, Abraão, tem um filho com essa escrava. E ela, como que estivesse cumprindo uma missão, dizendo, eu terei filho através da minha escrava. Mas Deus disse para ela, não. Co-herdeira com Abraão não é a escrava, é você, a mulher legítima de Abraão. E aí nós vemos do desenrolar da história, que chega um tempo, quando Sara entende isso, ela expulsa aquela serva, aquela escrava, com o filho, por ordem de Deus, e Abraão teve que se submeter a Sara. Abraão temeu no coração, porque Ismael era o seu filho, e ele até imaginava que Ismael seria mesmo o filho da promessa. Mas Deus disse, Abraão, obedeça a Sara em tudo. Então, meus irmãos, isso nos ensina algo muito interessante, o princípio de igualdade. E a única diferença é que um recebeu o dever de conduzir a missão, de chefiar a missão. O homem recebeu o dever de chefiar a missão, e a mulher recebeu o dever de estar debaixo da mesma missão. A palavra de Deus diz assim, viva a vida cotidiana, ou coabitar, ou viver a vida com entendimento. Isto vale também para o marido crente, e não só para a vida cotidiana, porque coabitar significa o ato sexual, relacionamento sexual. Então ele diz, viver com sabedoria no dia a dia, em tudo que faz, e se relacione com a sua esposa também com sabedoria. O homem deve essa questão a Deus, e deve entender a fragilidade da mulher, não apenas no sentido físico apenas, que é o único mais visível, mas acima de tudo, na questão da posição desfavorável. Geralmente a pessoa é muito tendente a querer ser o líder, e infelizmente hoje tem muitos homens que desobedecem a Deus porque abriu mão da sua missão e passou a missão para a mulher. Mas no plano de Deus, quando ele diz que o homem deve considerar a mulher como parte mais frágil, ele se refere a essa questão da mulher estar
no mundo atual, eu poderia até imaginar assim, no mundo atual, nessa posição desfavorável de não ser o cabeça. Se ela se coloca na posição de submissa ao marido, na lógica, está em desvantagem. Por isso deve ser tratada com honra e sabedoria, e não com a tirania dos senhores. E era isso que Pedro estava querendo dizer. A sabedoria do marido eleva o nível do matrimônio e contribui para que a mulher se sinta bem ao seu lado. A sabedoria do marido motiva a mulher a carregar os fardos junto com ele. Viver junto com entendimento significa, portanto, a comunhão amorosa, não fragmentada, inclusive na área sexual. O marido que deseja conhecer a esposa precisa amá-la, e aquele que quer amá-la precisa compreendê-la e saber em que consiste suas peculiaridades. É dever do homem conhecer, conceder honra à mulher, porque são co-herdeiros da graça da vida. E é aqui, meus irmãos, que se dissipa a dúvida com relação à igualdade dentro do plano de Deus. Ela é co-herdeira da mesma graça da vida. Enquanto a esposa não entende isso, ela pode se considerar uma escrava, ou pode querer ser a chefe. Mas quando ela compreende que ela, no plano de Deus, é co-herdeira, ela está ao lado para receber a mesma herança. Então, a alegria, a harmonia e todas as demais coisas e pessoas estarão em torno desse casal, da família constituída por Deus. A oração é como que a ação, como ingrediente espiritual, como recheio, como a ação do Espírito. Quando as orações são tolhidas, ou elas se resumem em formalidades, a vida matrimonial e também a vida espiritual estão em perigo. A oração conjunta constitui o estímulo vigoroso e a franqueza ao perdão e a reverência e o respeito mútuo. É necessário que marido e mulher, é necessário que família ore juntos. É necessário que haja essa mutuabilidade, essa correspondência. E havendo isso, a vida espiritual não enfraquece. A oração precisa passar, precisa ir além da formalidade, precisa ter gosto espiritual, ter sabor espiritual. E finalmente, irmãos, se você pudesse memorizar essa frase, talvez ela vai lhe ajudar logo depois. O sucesso do relacionamento físico foi entregue em maior parte à mulher. E o sucesso do relacionamento espiritual foi entregue ao marido sábio. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E como eu já disse, a mulher, ela tem muito mais jeito, e ela tem muito mais facilidade e muito mais probabilidade de dobrar o marido. Esta é uma área física, uma área humana, de relacionamento horizontal. Mas Deus entregou ao homem o dever de conduzir bem-sucedidamente o relacionamento espiritual. E eu desejo, meus irmãos, que esta
palavra, essa reflexão, ajude cada um de vocês a desfrutar dessa herança que Deus tem para você, para a sua casa. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria que você relembrasse, pedisse a Deus para que Deus lhe desse agora mesmo a sabedoria para viver isso na prática. Curve sua cabeça, feche seus olhos e pense com você mesmo. O sucesso do relacionamento físico ou do relacionamento conjugal foi entregue em maior parte à mulher sábia. O sucesso do relacionamento espiritual foi entregue ao marido sábio. Seja você um marido sábio, seja você uma mulher sábia, e vocês então herdarão da graça da vida. Deus, muito obrigado, porque eu sei que Tu nos ouve. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua presença, não somente aqui, mas como diz a Tua palavra, todos os dias. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que nesta noite, Tua palavra, ela fique arraigada e ela queime no nosso coração, para que Deus, amanhã, ou mesmo agora, depois que sairmos daqui, nós saiamos com uma certeza de que vale a pena obedecer. Nós saímos daqui com uma certeza de que, ainda que seja difícil e um tanto pesado, a vida é obediente, submissa, mas isso é muito mais leve do que os fardos e o peso deste mundo. E que o Senhor é conosco e nos ajuda, nos dando prazer, nos dando alegria e nos fazendo viver contente, porque nós estamos também obedecendo a Deus. Eu quero te pedir que Tu abençoe cada pessoa que nesta noite está aqui, dando-lhe um coração sábio, dando, Senhor Deus, unção do Teu Espírito Santo, para discernir na Tua palavra, essa sabedoria espiritual, meu Deus, que recheia a nossa vida e dá sabor ao nosso viver. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que Tu nos ouve e abençoa nossas vidas, no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.